salve, meu caro aluno! Bem-vindo à correção da prova de primeira etapa da FUVEST. Vamos falar agora sobre a questão de História número 89, versão 2 da prova. Essa é uma questão, gente, bem conteudista, você só consegue respondê-la se você estudou bem o Império Bizantino. Eu sei que muita gente deixa isso de lado, mas o aluno do Terra Negra tem sim aulas exclusivas, muito bem elaboradas, com didática e profundidade sobre o Império Bizantino para vocês que fazem vestibulares em São Paulo e que têm sempre questões recorrentes sobre o assunto. A questão dos iconoclastas o movimento iconoclasta foi um movimento dentro do Império Bizantino por volta do século VIII e século IX, e foi um dos movimentos mais importantes contra a veneração e adoração de ícones, de imagens com cunhos religiosos. Eles diziam que isso, de alguma forma, distorciam a questão da religiosidade, tornava aquilo que era imaterial em algo material, mundano, e que dessa forma perdia-se a essência, a santificação. Então, eles eram contrários a imagens de santos, ao culto aos santos. E aí nós temos aqui um texto que ele vem falar de uma visão contrária ao movimento iconoclasta. Então, você precisa saber o que é um movimento iconoclasta para entender essa crítica. E a crítica é a seguinte, de João Damasceno, que é um monge teólogo do período medieval. Eu não venero a criação mais do que o Criador. Ele está aqui bem bravo, ó. Mas venero a criatura criada como eu sou. Olha só, então ele cultua a ideia de que o Criador possa ser identificado por meio de feições humanas, por exemplo, né? Adotando a criação de maneira livre e espontânea, de modo que ele possa elevar a nossa natureza e nos tornar partícipes de sua natureza divina. Sendo assim, eu me atrevo a fazer uma imagem do Deus invisível, não só como invisível, mas como tendo se tornado visível por nossa causa, tornando-se carne e sangue. Então, ele está aqui valorizando essa adoração de imagens, de ícones, ou seja, a ideia de que a gente pode representar Deus com feições humanas. Né? Eu não faço uma imagem de divindade mortal, eu pinto a carne visível de Deus, pois é impossível representar o Espírito e ainda mais Deus, que dá vida ao Espírito. Poxa vida, hein? Então, esse teólogo cristão, ele dirige contra o movimento iconoclasta ao colocar a criatura no mesmo nível do Criador. Incorreto, porque ele começa colocando: não venera a criação mais do que Criador, mas venera a criatura criada como eu sou. Então, tá incorreto. Interpretação, certo? B. Reduzir a divindade a seus elementos materiais. O movimento iconoclasta faz essa crítica, mas o texto faz uma crítica ao movimento iconoclasta, então, portanto, ela está incorreta. Essa é uma pegadinha para quem lembrou o que era o movimento iconoclasta, mas se esqueceu que o enunciado pede a explicitação do que foi a crítica demonstrada no texto. C. Identificar a imagem visível com a natureza divina. Opa! Então, aqui, identificar a imagem visível com a natureza divina. Isso é a crítica também feita pelo movimento iconoclasta. Então, assim, né, como a B, nós não estamos falando sobre uma crítica ao movimento iconoclasta, mas sim sobre aquilo que o movimento iconoclasta criticava. D. Negar o dogma da divindade de Jesus Cristo. Em momento nenhum isso foi dito no texto. E a resposta certa é que a letra E, de excelente resposta. Então, nós vamos ver que ele dirige-se contra o movimento iconoclasta ao justificar a veneração de imagens sagradas, que é isso que ele fez durante todo o texto. Então, portanto, essa é a resposta correta. Uma resposta que ela é um pouco mais difícil, porque ela tem, né, algumas alternativas que geram confusão, porque elas falam e definem bem o que foi o movimento iconoclasta, quanto na prática o que a questão quer que você identifique a crítica feita a este movimento. Portanto, a resposta correta é a alternativa E.